vai fazer um projeto com os meninos sobre essa questão da rotina produtiva voltada para os estudos, mas quando a gente fala de adolescente, ou de criança, no caso do ensino médio são os adolescentes, não tem como a gente falar de uma rotina produtiva sem o apoio e sem a rotina familiar, né? Porque a gente sabe, eu sou mãe, né? Meus filhos são pequenos, ainda mais a gente sabe que criança e adolescente, a rotina deles é a rotina familiar. Inclusive, na idade deles, até a questão de levar, trazer, ainda se baseia ali em o pai, a mãe, a tia, a condução, né? São poucos os que têm essa capacidade de pegar um transporte público e ficar realmente sozinho, dependendo de onde mora, alguns moram muito distantes. Então a gente sabe que mexe na família inteira, né? A gente até estava conversando com o Carmen, e até o fato de colocar o filho no cursinho já mexe tudo, né? Já mexe na rotina da gente, nós pais. E aí quando eu falo, poxa, vou fazer uma oficina de rotina produtiva com os filhos, a gente vai passar vários assuntos para eles, vai ter a parte prática, mas como é que ele vai conseguir aplicar tudo isso que ele vai aprender em casa, se a rotina de casa permanecer a mesma? A gente precisa fazer alguns ajustes gerais. E essa rotina, ela não é só a questão de mudança prática, é mudança realmente de dentro para fora. Eu costumo muito falar que assim, o sucesso, independente se vai ser uma prova do SpaceX, se vai ser uma prova da aeronáutica, no ITA, ou no Enem, ou no SSA, vem de dentro para fora. Então é do fator individual, cada um contribuindo, e ele vai conseguir o sucesso. Então tem alguns conceitos que a gente vai discutir bastante, principalmente essa questão da relação familiar, para que ele consiga aquele sucesso. Que não adianta dizer, tipo, só depende de você, porque todo pai, toda mãe, inclusive eu pego falando isso para nossa filha, meu marido está aqui, é prova disso. Eu digo, Larissa, só depende de você. Não só depende dela, né? Infelizmente a gente sabe que não só depende dela, depende de todo um apoio, seja emocional, seja em termos de apoio de rotina mesmo, né? A gente sabe que quando se trata de família ou empresa, qualquer corporação, qualquer união, todos têm que ser interdependentes. Um vai depender do outro em um nível. Não pode ser uma dependência, tem que ser uma interdependência, é algo que a gente vai discutir hoje aqui também. E o sucesso vem de todos. Então, se a gente quer que nosso filho tenha uma mudança, não adianta. Eu vou desligar o Wi-Fi da internet, eu vou... Porque a gente só vai ter aquele ciclo de raiva e vai ser discussão, vai ser cansativo, como eu escuto de todos os pais que me procuram, certo? Eu não sei mais o que fazer. Fulaninho já está com 16, 17 anos, eu vou mandar um menino desse. Não tem como a gente só obrigar, né? A gente precisa fazer uma mudança geral, de fato, né? E uma coisa é certa, minha gente. Eu sou professora de adolescente há mais de 10 anos. Uns 13, né, anos. Enfim, já está me perdendo as contas. Eles são extremamente inteligentes ao ponto de que eles são muito críticos, né? Acho que todos vocês têm uma pessoa muito crítica em casa. Tem um adolescente em casa que é extremamente crítico. Então, se você vier com a história de tem que ser isso por causa disso, aqui, se tu não dormir, tu vai ficar sem isso. Não adianta, né? Não vai adiantar. Agora, quando a gente mostra, seguindo a vertente científica de fato, a história já vai mudando, sabe? Não é tipo só falar, até porque aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você pode até ser profissional da área de saúde, você fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aí é que eu realmente pergunto aos pais, em qual momento vocês se juntam para fazer o planejamento familiar? Em qual momento, por exemplo, você fala para o seu filho qual é o seu planejamento e suas metas no seu trabalho? Seja você militar ou civil. Como é que você quer que seu filho verbalize para você? Pai, eu tenho que estudar tal matéria, tal essa semana. Você quer que você, pai, o responsável, a gente, né, tem o costume de exigir muito deles esse retorno, mas a gente dá um retorno para eles também, para eles se sentirem realmente no âmbito familiar, do tipo, poxa, eu estou ajudando meu pai me ajuda, eu ajudo minha mãe me ajuda. A gente costuma muito esconder, né, os problemas dos filhos, do tipo, não vou falar coisa do meu trabalho para o meu filho. Por que não? Se tem uma coisa assim que eles amam, é saber da vida profissional dos pais. E eles se espelham muito. Podem em casa não demonstrar isso, mas aqui eles demonstram. Eles falam de vocês, eles se espelham, sabe? E assim, quando a gente tem momentos assim, menos profissionais assim com eles, que eu sou muito aquela professora que tem a parte pedagógica, mas eu busco também fazer uma amizade com os alunos, aquela amizade já querendo ajudar em algo além, né?
eles demonstram muito essa dificuldade, tipo, não vou falar isso pra minha mãe que não vai adiantar. Muitos nem tentam, assim, não vai adiantar. E eu sei que vai adiantar. Eu, como mãe, sei que vai adiantar. Mas eles já se bloqueiam, né? Então, essa oficina de rotina produtiva pode passar, né? Então. Mudou foi tudo. Deixa eu ir pro Ju. Eu fico andando, aí o negócio fica... Eu não fico parada, você vai ter que ficar com a câmera pra lá e pra cá. Pronto, bota lá no segundo. Sobe um pouquinho. Então, Henrique, tira aqui, por favor, que isso fica ruim para ler. Então, essa questão da rotina produtiva vem desse contraste moderno, né, que eu sempre falo. Alcançar uma rotina de estudo produtiva é um dos principais problemas, em geral, porque ao mesmo tempo que eles têm acesso à informação de forma super rápida, a constância, a produtividade nos estudos está cada vez mais difícil. Eu costumo até dizer para eles, eu faço, minha gente, por exemplo, aqui a gente no Colégio Militar, temos professores tops. Inclusive, eu me incluo no meio disso. A gente fica até rindo, a senhora é modesta, eu disse, claro, eu estudo, eu sei do meu potencial. Agora, se vocês chegarem com um celular, pode ter certeza, vai ter muito mais informação do que todos os professores juntos dessa escola. Informação no celular tem muito mais. Mas e conhecimento? E experiência? Aí muita gente até fala, certo, mas aí a tecnologia veio para tomar... Não veio para tomar conta, né? A tecnologia veio de uma forma que a gente tem que ter muito cuidado, mas ela veio de uma forma que a gente consegue conviver com ela, mas não vai substituir. Por exemplo, na sala de aula, a tecnologia está ali, cheia de informação, o celular, o iPad, mas e o professor, o olhar do professor, que a gente chega ali, reconhece o aluno que veio de casa com um problema, e a gente chama no canto, falando, tu quer conversar? Está acontecendo alguma coisa? Isso tecnologia nenhuma vai substituir. A experiência, a forma de saber que com fulano eu tenho que dar esse assunto dessa forma, com ciclano eu tenho que escrever no quadro, com Beltrano eu tenho que fazer um esqueminha. Cada um aprende de uma forma mais fácil, cada um tem as suas habilidades mais, digamos assim, mais afloradas, enquanto que outros têm outras habilidades. O professor que reconhece, a gente com anos em sala de aula, a gente tem essa forma de reconhecimento. Da mesma forma, a gente como pai, como mãe. Sou mãe de 2 filhos, Vinícius de 1 ano, Larissa de 6. E eu já sei as diferenças de cada um. O que é que um tem uma habilidade maior, o que é que o outro tem uma habilidade menor. A parte socioemocional de cada um. A gente sabe que mesmo tendo a mesma educação, mesmo os pais, são pessoas diferentes. Desde o momento que nasce, aquele mini ser humano cheio de vontade, né? Cheio de direito. E a gente sabe que isso repercute na vida profissional. E os filhos de vocês são do ensino médio, então eles estão com a vida profissional batendo ali na porta. Seja aquele que quer ir para a carreira militar ou não. Piscou o olho, minha gente, eles vão estar adultos. Está numa fase extremamente crítica. Piscou o olho, eles vão estar saindo de casa. Tipo, meu Deus, meu filho já... E aí? E aí, o que a gente pode fazer por eles nesse momento? É um momento muito mais crítico, né? Bem mais crítico. E aí, os principais entraves, digamos assim, que eles mesmos listam como pontos de dificuldade para manter uma rotina produtiva do estudo, listados pelos próprios alunos. Primeiro, distrações digitais, que eu acho que todo pai e toda mãe já sabe, né? Segundo, sobrecarga de informações. Terceiro, falta de gerenciamento de tempo, ausência de motivação, falta de ambiente adequado para o estudo, problemas pessoais e problemas emocionais. Então, essas dificuldades encontradas, a gente tem que buscar solução. Eu costumo falar muito assim, como o comandante falou, tem um projeto paralelo, tem uma empresa, né? E daí, nessa empresa, a gente tem a questão da mentoria, orientação vocacional, tudo. E eu falo sempre para todos da minha equipe, feedback por feedback não adianta. Eu quero feedback com solução. Não gostei. Eu gostei. Tá, não gostou, qual é a solução? Então, o feedback da gente, pai e mãe, só por feedback também não vai adiantar. Filho, tu tá assistindo muita televisão. Filho, tu tá jogando muito videogame. Não pode. E qual é a solução? O que é que tu pode trazer como solução para esse problema? É difícil, sabe? Eu sei. Gente, eu sou professora de adolescente há anos. É difícil até na sala de aula, quanto mais em casa. Sei exatamente. É uma forma assim, é você tentar entrar ali na cabecinha de uma forma sutil
e de uma forma realmente demonstrando que você está junto. Não adianta a gente se colocar sempre só no papel de superior, que a gente é, obviamente, superior, nós somos pais. A gente tem que, sim, ter essa questão de eu sou pai, eu sou sua mãe. Mas, assim, nesse momento de apoio, de suporte e de busca de solução, nós somos uma família. Nós estamos juntos buscando essa solução. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo também vai ser o meu. Assim como o meu objetivo no trabalho filho, sou militar, quero pedir, né? Vou pedir para ir para tal estado e tal, vai ser o objetivo da nossa família. Está ali na missão familiar. Todos têm que participar, né? Inclusive, eu até estava dizendo para o pessoal aqui, que eu até pedi para ficar com o microfone. Esse encontro, muita gente faz, uma palestra. Não é uma palestra. Eu gosto sempre de dizer que é uma conversa. Porque a gente gosta de ter a participação dos pais, né? Então, essa participação é essencial justamente para a gente poder ouvir vocês também, né? Então, em relação a essa questão de manutenção de rotina produtiva, eu vou em alguns momentos pedir a participação de vocês também, tá bom? Pode passar, Marinho. Então, essa oficina que a gente vai fazer com eles, né? Como que surgiu? Ela surgiu, né, em resposta à demanda atual que a gente vive, de se manter focado e concentrado nas atividades diante desse excesso de informações e de estímulos. Então, o que a gente vê muito em relação a essa parte neurocientífica mesmo, é esse excesso de estímulos. Então, é como se o cérebro da gente, não só deles, mas da gente também, eles não parassem de processar as milhões de informações que a gente recebe o tempo inteiro. Então, eu costumo sempre falar para os meninos, gente, o que vocês precisam não é de inúmeras aulas. Vocês precisam de um número de aulas X e precisam desacelerar os pensamentos, desacelerar um pouco essa frequência cerebral. Sentar e estudar. Aí vem a questão da falta de motivação. E tem uma justificativa científica para isso. Quando a gente senta para estudar, o cérebro raciocina como se fosse uma atividade mais monótona, que realmente é. E a vida que a gente está atualmente, o que é que acontece? Nosso cérebro está tão acostumado com atividades mais excitantes, por exemplo, jogo de videogame, ou sei lá, no Instagram, TikTok e tal, que a gente começa a produzir hormônio do bem-estar num nível muito alto. E daí, quando a gente vai fazer uma atividade mais monótona, como estudar, o nosso corpo produz uma quantidade mínima desse hormônio de motivação. E daí vem aquela desmotivação. Por quê? Porque não atingiu a quantidade que o cérebro já raciocina agora como a quantidade normal. E por que chegou a esse ponto? Por que a nossa sociedade chegou a esse ponto? Da gente se desmotivar com coisas que antes, anos atrás, era mais difícil ter essa desmotivação. Por que a gente se desmotiva mais rápido? Porque a gente está acostumado com o excesso de informações e de estímulos. Então, nosso cérebro está processando cada vez mais estímulos e cada vez mais vai ser comum a desmotivação. Então, cada vez mais a gente vai ver pessoas beirando a depressão, se tornando cada vez mais depressivas, porque estão acostumadas com o nível de dopamina ali X e quando produz Y, desmotiva. Então, são aquelas pessoas que geralmente não conseguem concluir algo no estudo ou entrou em um trabalho e não está conseguindo se motivar. Poxa, o ambiente é legal, as pessoas são legais, mas eu não estou sentindo aquela motivação. A gente tem que buscar entender o porquê. Está faltando ali a questão de você desacelerar a frequência cerebral e conseguir se readaptar a essas atividades mais tranquilas? Ou é realmente uma questão de você não estar gostando de fato? Eu busco muito essa linha de raciocínio com os alunos, para eles se autoavaliarem. Então, a gente tem essa questão biológica que está acontecendo com a nossa população, e a gente tem a questão também, obviamente, socioemocional. Então, a gente busca sempre avaliar. E quando a gente fala dessa rotina, um ponto que eu falo muito é, vamos tentar desacelerar, reajustar a rotina familiar, para que ele consiga ter um ambiente mais estável, mais calmo, sabe? Então, até em termos de agitação familiar, isso interfere diretamente na produtividade do estudo. Ah, certo, tu quer dizer, se for uma rotina muito agitada, a gente sai muito e tal, interfere no estudo. Vai interferir. Não estou dizendo que não pode sair, não estou dizendo que não pode ser festeiro. Mas, assim, vai interferir. Então, essa questão de horários, rotina do sono, não é só para o seu filho que é adolescente. Tem que ser para toda a família, né? Tem que ser no âmbito familiar, tem que ser realmente uma rotina da casa, tá? A segunda questão, o direcionamento dos estudantes, né, por um profissional capacitado, se torna essencial. Porque, imagina, eles têm 16, 17, 18 anos, estão numa situação que eles não estão conseguindo lidar,
Eles até querem sentar e ser extremamente produtivos, eles querem sentar, estudar, fazer questões. Só que quando eles começam a fazer, cadê? Não conclui. Não conclui, vem o celular, aí vem, eita, tenho que fazer tal coisa. Pensa em tudo, menos no estudo. É porque ele não quer? Não é porque ele não quer. É biológico, ele não está conseguindo. É porque o organismo deles realmente não está conseguindo concluir aquilo. É porque ele está acostumado com excesso de informações, com excesso de estímulos, e ele não consegue concluir aquilo. Assim como a gente se depara com isso, né? Tenho certeza que cada um já se deparou numa situação que tu tem milhões de coisas para fazer e acaba não completando nada. Vai fazer tal coisa. Por quê? Eu acho que é o que dá para mim. A resposta deles é, eu acho que é o que dá. Como assim é o que dá? É o que você quer ou é o que dá? E por que é o que dá? Então esses pensamentos que limitam é muito gritante, realmente. Segundo, o ajuste da rotina. Então a gente fala do ajuste geral. E como eu disse, os adolescentes são extremamente críticos, extremamente inteligentes. Então a base de pesquisas científicas, documentos científicos. Qual a consequência de dormir pouco? Qual a consequência de você ficar com um excesso de iluminação artificial até tal hora? A gente sempre com base científica. Porque senão não vai adiantar, sabe? Porque eles vão achar que, todo mundo fala isso, mas eu gosto, eu consigo ficar no celular até 3 horas da manhã e de 5h30 acordar para ir para a escola. Não consegue, ele acha que consegue, mas não consegue, obviamente. Benefícios dos exercícios físicos, a rotina do sono, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Controle da ansiedade, planejamento de metas, que o planejamento de metas está diretamente relacionado ao controle da ansiedade, né? Falo por mim, sou uma pessoa que vivo controlando a ansiedade, porque a gente costuma ver na sociedade alguns tipos de personalidades, né? E esses tipos de personalidades a gente consegue identificar quem tem uma frequência mais acelerada e quem tem uma frequência menos acelerada. E nem tanto, nem tão pouco, porque senão você vai ser extremamente ansioso ou extremamente apático, né? Então a gente tem que ter, digamos assim, formas de controle da ansiedade e formas de você conseguir se motivar mais. Porque senão não serve tanto, tipo, se é aquele aluno tipo, tu fica ansioso quando vai fazer uma prova, não. Isso é bom? Também não, minha gente. Aquela ansiedade no nível mínimo do tipo, poxa, tem uma prova para fazer, faz com que ele se motive para estudar. Porque ele tem aquela prova. Aquele aluno que tá nem aí, do tipo, tem, E aí, tu estudou? 7, não estudei ainda, vice. Aí fala assim, numa calma. É aquela calma que às vezes irrita, né? Eu faço, sim, mas e aí? Quando é mesmo? Aí eu, então, é no final de semana, né? Eita, é mesmo, é centralizada, né? Uns comigo no Instagram, eita, é mesmo, é centralizada. Pô, Sede, tá cheio de assunto, eu disse pra estudar. Eu falei, sim, e tu planejou teu estudo? Meu irmão, não, eu vou com a sorte e com Deus. Aí eu, tu vai com a sorte e com Deus. Meu filho, vai estudar, vá, planeje, veja aí os assuntos. Então assim, essa falta de uma ansiedade mínima também não faz bem, né? E em contrapartida tem aqueles que não dormem. Não dormem, aí tem os transtornos de somatização que a gente costuma falar, é aquele que tem crises alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, gastrite, refluxo, ou seja, aquele que está com uma frequência extremamente acelerada, não consegue relaxar nem um pouco, que essa ansiedade também já vai dificultar o estudo. Porque se a pessoa não consegue dormir, se a pessoa não consegue se alimentar, não consegue ter digamos assim, o básico para se manter estável, não vai conseguir assimilar o assunto também de uma forma produtiva. Então a gente tem que buscar esse controle. E onde é que entra a família? Em tudo. Em tudo, desde a percepção de como seu filho está, até o momento de você prover aquela situação que vai acalmar seu filho ou que vai deixar ele um pouco mais, né? Tipo, e aí, vamos? Como é que a gente pode ajudar? Vamos fazer um ciclo de estudo, deixa eu te ajudar a construir isso daqui. A partir do momento que vocês entram em ação, de uma forma sutil, eles vão dizer, poxa. Inclusive, muitos dizem, quando eu faço em outros lugares, né? Poxa, tu conversou com minha mãe, não foi certo? Que engraçado, pô. Ela sentou lá e foi me ajudar e tal. Ela até tá fazendo o trabalho dela, sabia? E fala assim, tipo, que engraçado, mas tá amando, entendeu? Se eles estão amando, mas assim, claro que eles ficam, do tipo, estranham quando vocês começam a participar dessa questão da rotina de estudo. Mas eles gostam, entendeu? Mas assim, tipo, é aquela situação de tipo, minha irmã amanhã sentou lá, aí foi, fez lá, aí abriu lá meus livros, me ajudou e tal. Aí que massa, né, e tal.
Aí vocês pensam que não adianta. Eles seguem, porque eles percebem a mudança nos pais, de início causam estranheza, e depois eles começam realmente a seguir em conjunto com vocês, até inclusive dando maiores feedbacks que esses que eles não falavam. Tem pai e mãe aqui que me relatam que, tipo, o filho faz a prova e não fala nada. E aí, ele falou que não foi a prova? Não fala não. A partir do momento que vocês começam a participar de uma forma diferente que nunca participou, o feedback vai ser diferente, tá? Então não é tipo, melhorar o que eu já fazia. É tentar fazer de uma forma diferente, de fato. Mudar, fazer de uma forma diferente, que vai causar estranheza de início, mas eles vão realmente começar a gostar, tá bom? Construção de ciclos de estudos. Eu costumo falar muito essa questão de você construir um cronograma de estudos. Esse ciclo de estudos é uma forma que a gente vai ensinar eles a construir, que é bem mais eficiente, porque assim, não é aquele cronograma fixo por dia da semana, sabe? Então, quando a gente constrói um ciclo de estudo, ele não vai ter, tipo, física e química preso na segunda-feira, biologia e matemática na terça-feira. Ele vai ter quantidade de horas que ele vai ter que estudar para cada disciplina. Então, se ele vai ter mais horas numa terça, numa quarta, numa quinta, não vai fazer diferença, digamos assim. Então, a gente vai mostrar a eles como eles constroem e qual o quantitativo de horas para cada disciplina, a depender da habilidade ou dificuldade que ele tiver naquela disciplina. Então, não atrasa. Então, pelo fato de não atrasar, do tipo, segunda-feira eu tenho que estudar física e química, eu não estudei. Não vai ter isso. Ele tinha que estudar 1h30 de física, 1h30 de química. Pode ser na terça. Isso já ajuda e muito na questão cerebral do gatilho de tipo, eu não estou procrastinando, eu não estou chutando o balde, eu estou conseguindo ser produtivo. Então ele consegue seguir esse ciclo de estudos. A gente ensina eles a construir seu próprio ciclo. Até porque cada um vai ter um. Do tipo, fulano ele é muito bom em matemática, enquanto Beltrano ele é muito bom em biologia, mas é ruim em matemática. E vice-versa. Então a gente ajuda eles a identificar esses pontos e conseguirem se dedicar mais àquela disciplina que eles têm maior dificuldade, tá? Isso é um ponto-chave nessa questão de eles se sentirem mais à vontade e conseguir enxergar, porque é incrível que, assim, uma coisa bem biológica, a gente sempre procrastina, ou seja, deixa para fazer depois ou de última hora aquilo que a gente não gosta. Aquilo que é, tipo, a gente tem uma dificuldade além. Então, se a gente não vê que o negócio está fluindo, aí é que não vai mesmo. Quando a gente vê que flui, a gente consegue concluir com maior motivação. Se não tiver essa motivação, você vai empurrando com a barriga cada vez mais. Se a gente adulto faz isso, imagina um adolescente cheio de disciplina para estudar. Um monte de conteúdo, que é uma quantidade extrema de conteúdo para estudar. Como que a gente vai conseguir fazer ele se motivar sempre, estar sempre motivado? Porque a motivação não vem todo dia. Vai ter dia que ele não vai estar motivado. Vai ter dia que ele vai fazer por questão de ser disciplinado. E vai ter dia que ele vai estar extremamente motivado. Só que a gente precisa ter uma rotina bem estabelecida para que quando surgir aquele dia que ele não estiver motivado, ele vai fazer por estar disciplinado e por ter uma rotina bem estabelecida. Se esperar só a motivação, o que acontece? Estou extremamente motivado para estudar. Muitos me relatam isso, certo? Eu estava tão motivada para estudar. Teve até uma aluna daqui que um dia desse me falou que ela fez, eu peguei um monte de livro, fiz um monte de resumo e tal. Aí? Mas e aí que acabou o tempo, aí eu tive que sair e tal, não sei o quê. E aí não deu tempo de estudar tudo, porque eu gastei um tempo todo só separando o que era para estudar. Veja, até essa questão de saber por onde estudar e já deixar tudo separado, já é um fator extremamente importante. A gente pensa que é besteira. Mas o tempo que eles perdem procurando livro, resumo, ou site, enfim, para estudar, já é o tempo que ele deveria estar sentado estudando. Já é o tempo que ela deveria estar sentada estudando. Então, pequenos ajustes que a gente acha que, tipo, é só isso. Esses pequenos ajustes em cada questão ali da rotina resulta em um feedback, em uma produtividade muito maior. Inclusive, resulta em aprovações de alunos que achavam que nunca iam ser aprovados. Porque, como eu sempre falo, não passa nos concursos e nas provas aquele que é o que tira as maiores notas. Muitas vezes, os que tiram as maiores notas, eles estão emocionalmente, em termos de rotina, muito estáveis. Aí vem aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era mediano, que os amigos mesmo não davam nada, mas que a gente, professor, observa e faz, essa menina é bem comprometida, essa menina é bem comprometida. Vai longe, porque tem ali aquele comprometimento ali, vai. De pouquinho em pouquinho, quando vê, alcançou
uma aprovação numa prova tipo, muito difícil que aquele que era a promessa não alcançou. Por que isso aconteceu? Porque não depende só daquela nota, minha gente, depende do que vem por trás. Não depende do 10 ou do 7 só. Depende do que está ali por trás. Depende do fator do aluno conseguir chegar, se manter calmo e conseguir responder. Depende do que ele conseguiu estudar com maior produtividade. Porque muitos fazem o quê? Estudam de véspera, conseguem estudar, conseguem aquele 10, mas fixou o conteúdo? Ficou memorizado? Nós temos vários tipos de memória. A gente tem assim de aluno que conseguem, durante uma semana, 2 semanas, memorizar para aquela prova, mas não conseguem colocar esse conteúdo na memória ali, ó, que fica fixado de fato para 3, 4, 1, 2, 3 anos. Enquanto que outros conseguem. E por que esses que conseguem, o que é que eles fazem? Aí você vai analisar. Sempre, sempre, a questão da disciplina e da rotina. E não é só do adolescente, de toda a família, tá? Outro tema que a gente sempre fala. Decifrando os editais. Então, assim, por exemplo, para os primeiros anos, a gente vai falar muito do SSA, explicar sobre o SSA, que também eles não sabem. Os terceiros anos, a gente fala bastante do SISU. Como é que funciona o SISU? Como é que ele consegue alcançar aquela vaga naquela universidade? Como é que realmente é o algoritmo ali por trás, né? Outro, técnicas de estudativo. Aí entra a questão, que eu acho que é o maior problema dos meninos hoje em dia. Eles acham que um estudo produtivo é assistir milhões de aulas. Se enchem de videoaulas e de milhões de cursinhos. Aí eu faço assim, mas qual é o momento que tu senta e estuda? Eita. É porque eu estudo assistindo às aulas. Assistir aula não é estudo ativo, minha gente. Assistir aula é estudo passivo, tu está ouvindo. Ele está ali passivamente assimilando o conteúdo. Não é importante, é extremamente importante. Muito importante. Até porque ele precisa ter contato com a teoria e com a prática do professor ali. Mas e o momento que ele sozinho vai ter o estudo ativo dele construir seu estudo? Seja fazendo resumo, seja resolvendo questões, ou ambos, qual é o momento que está tirando? Eu sei que no dia que a gente, na vida que a gente tem hoje, são poucas horas. Então, nessas poucas horas, está tudo bem estabelecido? Ele tem um cantinho dele para estudar, nem que seja uma mesa de plástico com uma cadeira de plástico, mas uma iluminação boa. O barulho, tá ok? Ele tem realmente aquele momento em casa, ou então, tipo, só tem final de semana, mas no final de semana a gente passa o final de semana inteiro na rua. Como é que tá a questão familiar? Ele vai ter como, poxa, fulaninha só tem 4 horas livres, assim, durante a semana, contando, olhando no calendário, tem 4 horas. Essas 4 horas, já tá tudo, assim, de fato, ao alcance das mãos? Ela já conseguiu organizar isso? Ele já conseguiu organizar isso? Como é que vocês podem organizar isso também? Porque ele vai estudar de física, química, matemática, biologia, já está ao alcance das mãos? Como é que a gente pode economizar esse tempo de organização para, tipo, eu preciso estudar tal coisa, aí vai, um século. E eles fazem uma agilidade, né? Aí vai, abre as coisas, aí pega, e não sei o quê. 2 horas depois, senta para estudar. E vem WhatsApp, Instagram, TikTok e todas as milhões de redes sociais. Como é que a gente pode ajudar nessa organização, seja do local de estudo, seja da fonte que ele vai estudar, do livro, do resumo, tá? Por onde estudar? Música e concentração. Aí muitos pais me falam, certo, meu filho estuda escutando música. E assim, rock e tal, interfere. Tem músicas que ajudam muito, tem músicas que atrapalham muito, mesmo ele achando que está ajudando. O que acontece? Quando a gente escuta música que tem letra, nosso cérebro, o subconsciente, ele processa essa letra. Então, tu imagina, tu está estudando aqui biologia, citologia, as células, não sei o que, esqueci que lá. E ao mesmo tempo, eu estou escutando, sei lá, U2, Jorge Vecilo. Adoro os dois. Eu vou estar processando a letra, mesmo eu achando que eu não estou. Eu vou estar escutando aquela letra que ele cantou falando. Teu cérebro, ele vai se dividir. Ele vai dividir a atenção para a letra e para o que tu está lendo. Então não rola. Mas eu consigo. Não consegue. Você acha que consegue. Você consegue ler? Consegue. Você consegue ouvir? Consegue. Mas pode ser muito mais produtivo esse estudo se você colocar uma música instrumental, por exemplo. Música só à base de piano, de flauta. Músicas instrumentais.
A música instrumental ajuda e muito na concentração, muito, assim, uma quantidade, não é à toa que, por exemplo, tem médicos cirurgiões que fazem cirurgia à base de música instrumental. Justamente para ele não perder o foco, ele não pode perder o foco, mas uma cirurgia no cérebro vai durar 8 horas. O cara tem que estar lá extremamente concentrado. Qualquer erro, o paciente morreu. O erro de um cirurgião é a morte, ele não pode errar. É uma profissão que ele não pode errar. Eu, professora, posso falar uma coisa errada ali na hora, e também a gente fala errado. E o cirurgião, ele pode errar? Pode não. Então, existem várias formas que eles usam para a concentração máxima naquele momento. A música instrumental é uma das formas. Ah, tem que ser música clássica, Beethoven e tal, não sei o quê. Não, minha gente, não precisa ser música clássica, não. Inclusive, para os meninos adolescentes, eu nem indico música clássica, porque causa uma estranheza muito grande. A música clássica, ela tem, né, aqueles altos e baixos, eles vão estranhar, causa estranheza muito grande. Então, assim, uma música só tocada no violão, uma música só de piano, só de flauta, ajuda muito na concentração, até porque ajuda a abafar o som. Então coloca o fone, eles adoram aqueles headphones de jogador, né? Que joga no videogame, cada um tem um maior que o outro. Coloca aquilo, já abafa os ruídos externos. Então ele já vai conseguir se concentrar mais. E outra, colocando aquilo, já vai também dificultar a questão dele ficar olhando o celular. Ah, certo, em relação ao celular. É o que eu vou falar para eles durante essa rotina, né? Durante a sua oficina. Mas peço que vocês ressaltem isso também. Tirar as notificações, minha gente. Parece uma besteira, tirar as notificações. E o ideal é que ele não estude com o celular e sim com o notebook. E não acesse, obviamente, o site do Instagram e o WhatsApp, etc. Se for pelo celular, que a gente sabe que hoje em dia a tecnologia ajuda sim, tá? Sabendo usar ajuda. Tem que saber usar, a gente vai discutir muito isso nesses dias que eu vou estar com eles. Se eles conseguirem tirar as notificações, que aí é algo voluntário, não vai adiantar a gente ficar obrigando. É o que eu digo a eles, vocês precisam querer se ajudar. Né? Não adianta a gente chegar ao teu pai, me dê esse celular, vou tirar a notificação do WhatsApp agora, parece não vai adiantar, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai ter que estudar sozinho e aí a gente vai ter que ficar tirando a notificação dele, do celular dele. Isso eu vou trabalhar com eles em casa, aqui na sala também, preciso que vocês trabalhem em casa também. Na hora de estudar, tire as notificações, inclusive a gente para trabalhar. Eu recomendo isso para os adultos que me procuram. Quando tu vai trabalhar, quando tu vai se concentrar, tu tira as notificações, o meu celular não tem notificação de nada, nunca. Nem toca. Eu não sei nem qual toca no meu celular. Nem toca. Não toca, ele não tem notificação do WhatsApp, do Instagram, do TikTok. E olha que eu tenho todas essas redes sociais. Sou a professora super influencer, assim. Tá aí, ó, o meu social media. Mas eu não tenho, não. Não. Se eu estou focada ali, estou focada ali. Eu vivo levando reclamação dele. Tu tem que aparecer no Instagram para falar com teus alunos. Quando eu estou focada, eu estou focada. Nem acesso. E aí, os alunos têm a maturidade de fazer isso? Eles vão ter que ter. A gente vai começar a trabalhar isso com eles. Porque eles reconhecem. Para vocês, eles não admitem não, mas para a gente, eles admitem. Para a gente, eles fazem, certo, meu irmão, fui estudar. Aí, fulaninho falou comigo. Meu irmão, 2 horas depois eu estava falando com o fulaninho. Resumindo, a gente não estudou, foi nada. Aí eu, bonito, pra cara de vocês, aí fica os dois. A gente tá lascado, né? A gente estudou, foi nada, não sei o quê. Ficou falando besteira, não sei o que fizeram. Então, assim, eles já estão com idade que eles já têm a maturidade de reconhecer. Quando, tipo, meu irmão, a gente ficou horas e não deu em nada. Então, nesses 3 encontros que eu vou ter com os meninos, a gente vai falar bastante sobre isso. E em casa a gente faz de uma forma mais sutil, né? Filho, tu vai estudar, ó, não esquece de tirar notificações, né? Porque é que sabe, né? Porque senão a gente vai longe. Eu sou assim, quanto mais tu e tal, não sei o quê. O fato de tirar essas notificações já é, tipo, muito mais produtivo. O ideal, silenciar tudo. Não tiver como, ele não tem notebook, vai estudar pelo celular. A7, eu digo a ele que estude só pelo livro, e aí tu concorda? Não, porque realmente eles têm muitas coisas ali no celular, inclusive até as folhas, né, que a gente coloca no site, tá ali. Ele tem acesso aos nossos slides, ele tem acesso, enfim, a N ferramentas ali. O que a gente vai treinar os meninos é saber usar essa tecnologia. Não adianta a gente também impor, né? É aquela mudança que vocês vão ver, vai ser de pouquinho em pouquinho. Eles vão começar a querer essa mudança. E principalmente agora, que está já no 2º semestre, começa a se abater na porta e bate aquele desespero do tipo, meu irmão, a gente já está em agosto, o que é que eu estudei? Como eles mesmo estão procurando 7, eu estou ficando desesperado, pô, porque já está em agosto, as provas já estão aí, e aí? Fiz nada o ano todo, 7. Que nem a gente também, né?
Essa música é de onde? Ah, tá. Tá baixinho, eu não estava me ouvindo. E aí, o que acontece? Você está falando o quê? O negócio do vestibular, né? E aí, como a gente, né? A gente, por exemplo, a gente chega ao momento que a gente começa a ficar desesperado, né? Depois chegou o final do ano, o que é que eu fiz? E aí? Aí bate aquele desespero de, poxa, aquelas minhas metas de começo do ano, fiz foi nada, né? Pode passar, Maria. Então, como vocês, né, já me apresentei, sou Sete, meu nome na verdade é Cristiana Sete, Sete é meu sobrenome. E aí os alunos, né, enfim, profissionalmente todo mundo me conhece como Sete. Sou professora de biologia, sou bióloga, né, apaixonada pela neurociência, vivo, assim, me dedico realmente ao estudo dessa questão do sistema nervoso, a questão do pensamentos, de sinapses, de formação, de processamento de informação. E aí trabalho tanto como professora, não largo sala de aula, fico aqui aceitando alguns contratos e tal, e também como palestrante e mentora no serviço de orientação vocacional, tá? De adolescentes e adultos também. Pode passar. Aí essa questão aqui que eu queria falar com vocês, que aí eu preciso da participação de vocês. Alguém já parou para fazer? Quando eu digo fazer a missão familiar, alguém tem aqui anotado? Henrique? Alguém tem aqui anotado qual a missão familiar de vocês? Vocês já sentaram com os filhos de vocês, fizeram a missão da nossa família? Ninguém, né? E aí, o que é que vocês imaginam? O que seria a missão familiar? Já pararam para pensar? Inclusive, eu estava até ontem, eu até me lembrei disso que eu ia falar hoje. Eu estava ontem contratando uma psicóloga para minha equipe. E aí, na reunião com ela, explicando como é a minha empresa, o que é que eu acredito e tal, essa parte neurocientífica, eu até estava explicando a ela que eu ia, né, colocar ela numa pós, ficava carregando a minha empresa, a pós de neurociência, aprendizagem, e enfim, explicando que para trabalhar comigo tem que ter essa especialização. Aí ela se mostrou bem preocupada, ela fez: Sete, me passa qual é a missão, visão e valores da tua empresa, porque eu já vou começar a estudar. Aí veja, numa reunião de emprego, ela de primeira me passa, eu quero saber qual é a missão, tá? Porque a gente sabe que uma empresa se baseia naquilo, está bem regulamentado. E por que a família não? E por que a nossa família não tem? A gente sabe que uma empresa que não tem missão, visão, valores bem estabelecidos e passados para todos os funcionários não vai para frente. E a família vai para frente se não tiver uma missão familiar descrita. Qual a missão familiar? Quais são o planejamento, as metas da família? Da família no geral, vai ter as individuais e vai ter a geral. Por exemplo, o Henrique tem um planejamento dele, individual. Ele quer alcançar isso, aquilo, outro. Se eu sou casada com ele, eu tenho que estar de acordo com isso e eu tenho que ajudar ele a alcançar isso, assim como ele também, a alcançar os meus. E os meus filhos não entram nisso? Mas eu faço com meu marido. E meu marido, a gente tem um planejamento e tal, inclusive até do que pode gastar, do que não pode. Mas e aí, os filhos? Principalmente os adolescentes. Não estou dizendo que não é para fazer com os pequenos, não. É para fazer com os pequenos também, viu? Eles colocam lá, a gente faz com a nossa filha de 6 anos. É até engraçado, né, a participação dela. Mas assim, para ela, o planejamento dela é aquilo. Você quer o quê, filha? Eu quero viajar o mundo inteiro, conhecer Cristiano Ronaldo, isso, aquilo, outro. Tá certo, vamos anotar. O adolescente, ele tem uma maturidade extrema. Filho, vamos lá anotar. Filha, vamos lá anotar. Ó. Primeiro anota o teu. Qual o teu planejamento? Qual a tua missão? Minha missão, eu sou dona de casa. Qual a sua missão como dona de casa? Então você anota. Minha missão, filho, vou fazer isso. Minha missão é prover o bem-estar da casa, sempre uma alimentação saudável, uma casa limpa, organizada, vou buscar na escola, vou trazer e tal. Essa é a minha missão familiar, minha participação. Ou então, eu trabalho fora, vou dar exemplo, dentista. Qual a sua missão? Eu vou atender meus pacientes, assim, assado, tais dias, mas também tais dias eu vou estar sempre disposta a estar com você. E qual a missão do pai? Qual o planejamento? É militar? Vocês pretendem ficar aqui em Recife? Pretendem ir para fora? Anota dos filhos, deixa eles verbalizarem. Filho, bota aí, vamos colocar teu planejamento. Qual a tua missão familiar aqui? Eu preciso estudar mais durante a semana, eu preciso treinar mais, eu preciso aquilo, outro. Como é que a gente pode alcançar isso? Como é que a gente pode participar nisso?
Como é que eu posso ajudar meu filho a alcançar o planejamento dele? O planejamento dele tem que ser o meu também, assim como o meu planejamento da minha vida profissional tem que ser dos meus filhos. Eu não vou a lugar nenhum profissionalmente se meus filhos não estiverem bem. Vocês todos têm essa percepção, tenho certeza. A gente não consegue alcançar nada profissionalmente se nosso filho estiver doente, se estiver emocionalmente estável. A gente não vai para lugar nenhum. Inclusive, a gente falta trabalho por conta dos nossos filhos. Nossos filhos, eles sentem a mesma coisa, eles sentem a mesma recíproca, mas a gente faz eles participarem disso. A gente abre isso para eles. A gente abre o nosso planejamento profissional para que eles abram o planejamento profissional deles. Ah, mas esse planejamento profissional vai ter que ter a partir de agora. Eles já são do ensino médio, então eles vão ter que planejar o seu futuro próximo, né? Daqui a 2, 3 anos já está tudo ok. Se for terceiranista, então ano que vem ele já vai estar em algum lugar. Ou mais um ano de cursinho porque quer fazer um vestibular tal, ou então uma prova tal de concurso, mas tem aquele planejamento. A partir do momento que a gente anota, passa para o papel, fica muito mais palpável. Digo isso em termos cerebrais. Nosso cérebro, ele precisa processar aquela informação de uma forma que ele consiga criar ideias, criar insights para conseguir aquele objetivo. Então não adianta, por exemplo, eu sou dentista, mas eu quero fazer uma especialização em, sei lá, de estética, isso, aquilo, outro. Se tu não colocar como planejamento, tu nunca vai alcançar. Porque vai ficar só na vontade. Eu quero fazer aquela coisa, eu quero. E esse eu quero fica no futuro, e o futuro sempre vai existir, o futuro nunca chega, né? Como é que a gente vai alcançar de fato? Alguém já conseguiu ter esse diálogo assim com o filho ou com a filha, do tipo, qual é o seu planejamento, filho? O que é que tu tá, assim, almejando fazer? E aí, pode falar, gente, fica com vergonha não, tá? Nessa fase, sinceramente. Eu tenho uma relação uma pouco, já não é mais isso, tá? É uma dos aspectos também que dificulta esse processo, a gente saber o complexo necessário. Sua filha está em que ano? Primeiro? Inclusive é a fase de mais dúvidas, né? No primeiro ano eles têm muitas mais dúvidas. Nesse caso, o que é que eu realmente sempre indico até para eles. Faça o planejamento com os cenários possíveis. Quais são os cenários possíveis? Eu quero medicina ou carreira militar. Vamos lá. Se for para aqui para medicina, vamos fazer o planejamento. O que é que vai ser necessário? E se for para carreira militar? O que é que tu se sente mais confortável? Qual o cenário de vida que tu se sente mais confortável a partir do momento que a gente faz esse planejamento? E qual é o planejamento que a gente faz que possa ser congruente? Tipo, independente de querer carreira militar ou querer medicina numa faculdade civil, na universidade civil. Exato. Coloca no papel. Ajuda eles nessa resolução dessas dúvidas. Vamos colocar no papel, filha? Vamos colocar, vamos sentar. Não adianta a gente ficar só tentando ajudar com um diálogo, sabe? A gente tem que ajudar de forma mais palpável. Nosso cérebro, ele precisa de algo mais palpável. Ele precisa de anotações, pesquisas, sabe? Anota no papel, compra um caderninho para a família, missão familiar. Inclusive, pode até ter famílias que dão feedback até de tipo, a gente colocou missão, visão, valores. Tipo, valores, nós somos uma família cristã, por exemplo, tem muitas famílias que, não, nós somos evangélicos, nossos valores são esses. A gente tem um trabalho na igreja e tal, ele é líder do grupo jovem e tal. Coloca no papel, isso faz parte da família. Quais são? E qual é a visão da família? Poxa, a gente se vê como? Principalmente, muitos de vocês são militares. Qual a visão de vocês para daqui a 2, 3, 4 anos? Vocês vão permanecer em Recife? Não vão? Anota tudo isso, porque como é que teu filho, veja, como é que teu filho, tua filha precisa se planejar, sendo filho de militar, não sabe nem onde vai estar. Já começa daí, eles já começam a ficar com a dúvida. Mas eu não sou militar. Ok, não é militar, tem uma estabilidade geográfica. Mesmo assim, imagina a cabeça dele ou dela, no primeiro ano, tendo milhões de possibilidades e sem saber para onde ir pelo fato de que nunca viveu essas possibilidades. Alguns já viveram a possibilidade de vida civil porque são filhos de civis, outros viveram a possibilidade de vida militar porque são filhos de militares. Mas eles não conseguem perceber o outro lado, assim como a gente não. Como já aconteceu, por exemplo, com vários de vocês, tipo, de estar no emprego, tá infeliz naquele emprego, querendo sair, mas não sai porque não conhece outra realidade. Aí bate aquele medo, eu vou pedir demissão, fazer o que da vida? Por que teu cérebro paralisa nessa situação?
paralisa nessa situação porque teu cérebro nunca viveu aquela realidade. Então, as sinapses, que é a forma com que a informação passa no nosso cérebro, elas se formam à medida que a gente vive as experiências. Elas não se formam por se formar. Elas se formam a partir que você vai viver aquelas experiências. E essas experiências, antes de serem vividas realmente, a gente pode viver no planejamento. A gente pode planejar essas experiências e acabar, tipo, digamos assim, enganando o nosso cérebro do tipo, ó, tu já está vivendo essa realidade. Eu até digo até os meninos, eu tenho dúvida se eu quero ir para o ITA ou ir para tal lugar. Eu fiz, tu já entrou naquele Google Maps que entra e tal, a imagem de satélite. Se vê lá dentro do ITA, vai lá, visita, normaliza aquilo, bota aquela imagem de uma forma muito normal para tu. Normaliza aquilo, porque quando a gente não normaliza aquilo, fica muito inatingível tudo, né? Tipo, poxa, é o ITA. Normaliza aquilo, é o ITA, sim, é o ITA, e daí? O que é o ITA? É o ITA. O ITA existe, os alunos estão lá. Quer não? Mas é só para o pessoal ouvir, né? Tu ligou? Existe a rotina e isso, quando a gente tem a dificuldade deles aplicar. Ou senão a gente tem usado assim, a mesada justa, se não cumprir tal isso, vai diminuir na mesada. Mas eu tenho a dificuldade de ter esse feedback. E um dos meus filhos tem a dificuldade de dizer, eu já está tudo aqui, aí não quer seguir essa rotina. Esse já está tudo aqui, eu escutava muito aqui, ó, do meu boss, do meu marido, do nosso, enfim, a gente é sócio e tudo. Ele tem essa história, ele já está tudo aqui. Eu, não está tudo aqui nada, tem que estar no papel. E aí sim, quando passou para o papel não melhorou? Ele agora é cheio de caderninho, cheio de coisa. E assim, é incrível, minha gente, a gente quando passa para o papel, seja no caso dos adolescentes que adoram tudo digitalizado, seja digitalizado, enfim, imprimir, ou no papel, gente, a configuração muda. A configuração muda porque você começa a dar realmente uma realidade para algo que ainda não é real. Mas o teu cérebro começa a associar como real. É que nem aquela velha história. Aquele cara mentiroso mente tanto que acredita na própria mentira. Isso é real. A gente tem assim de gente que realmente acredita naquela mentira. Vai no hospital psiquiátrico, tem assim. Estava falando isso no carro. Que eu converso com essa psicóloga, ela dizendo que estava atendendo uma mulher que acha que é dona do Fernando Noronha. Que orientação que você dá para os pais? Calma, repete para eles ouvirem. Em relação a essas profissões que estão surgindo agora com a internet, as redes sociais, a maioria delas não tem um curso formal ainda existente. E eles vão ganhando conhecimento porque eles vão vendo. O que você tem de orientação? Eu sempre recomendo muito, inclusive aqui em Pernambuco tem os influencers da vida, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, em relação à tecnologia, a gente tem um polo. Certo, não é nem influência. Eu entendi. Por exemplo, aqui em Recife a gente tem o polo tecnológico muito forte, né? E daí tem o César School e tal, inclusive um dos meus escritórios fica exatamente atrás do César School. E daí são profissões assim que estão surgindo a todo vapor e que eles decolam, inclusive financeiramente, meu Deus, assim. Tem um pessoal lá no escritório da gente, se vocês veem os meninos vão de bermuda, chinelo, vai olhar o carro deles. Os meninos adolescentes, assim, da idade adulta, eu faço, minha gente, isso me trabalha com o quê? Tecnologia. E daí é algo que realmente até choca a gente, que já vem de algo muito tradicional, que ou era odonto, ou era biologia, ou era medicina, ou era direito, Hoje em dia as possibilidades são inúmeras. O que é que a gente faz? Colocar eles em contato com esse pessoal. Meu filho tem uma habilidade enorme, ele configura o computador, ele faz configuração de sistemas, é adolescente. Gente, ele já está mostrando uma habilidade aí dele, que é uma habilidade que no mercado de trabalho todas as empresas precisam. E tá aí o pessoal daqui de Recife trabalhando para Google, trabalhando para Mark Zuckerberg, daqui. E aí, como é que a gente faz? O máximo de informações possíveis. Inclusive, só basta a gente, trabalhar essa habilidade aí, tá faltando o quê? Conhecer essa realidade? Como é que a gente vai fazer para conhecer essa realidade? Entre em contato, já a gente como adulto. Eles ficam envergonhados, né? Mas vai chegar como? Falar com o cara assim,
enfim, sou estudante, estou querendo fazer isso. A gente que é adulto já tem uma forma melhor de fazer esse networking. Vamos ajudar fazendo esse networking? Porque eles paralisam, eles morrem de vergonha. Eles morrem de vergonha. Eu vou chegar pro cara aí. Pronto, teve um que ele está em dúvida de medicina e tal, aí a prima dele é médica, cirurgiã. Eu fiz, e por que tu não pede para passar um dia com ela? Se ela é cirurgiã, ela consegue a autorização para tu passar um dia assistindo até a cirurgia, no cantinho ali atrás, ó, de jaleco e tudo aí. E eu pedi como ela, pedindo. Prima, vê só, tô com dúvida se eu quero medicina. Aí tu pode ver um dia para eu passar um dia contigo. Ele morre mesmo, ele fala com a própria prima isso. Então a gente como adulto, vamos fazer essa ponte, vamos fazer esse networking. A partir do momento... Às vezes nem isso que é, porque eu tinha um amigo, a família toda era médica, e a mãe e o pai queriam que eram divorciados, mas queriam também que ele seguisse a família. E ele empolgado, ia ser médico, subindo, tudo ele passou em Alagoas. Aí ele foi tem uma fase que tem, lá ele mesmo lá, tem uma fase de aí passou mal, ele queria ser cirurgião e não conseguiu. Hoje em dia ele é anestesista, porque ele não conseguiu, era aquilo que ele queria, ele presenciou, você tem que presenciar. Tem que viver. Tem que viver. E a gente hoje em dia, com essa parte de internet, isso até é benéfico, né? Porque a gente consegue achar no YouTube vários vídeos extremamente realistas de profissões, de feedbacks, de depoimentos. Então vamos tentar ajudá-los dessa forma. Uma coisa que eu faço na orientação vocacional é exatamente isso, colocar eles em contato diretamente com os profissionais que eles estão tipo almejando. Que foi até o senhor perguntando, foi? Uma coisa é falar, outra coisa é você estar presente. Só estar presente, sabe, ouvir de quem trabalha com aquilo. Porque a minha percepção, tipo, Carmen é dentista. Apesar que a minha irmã também é dentista, mas a minha percepção para falar para minha filha se ela quiser ser dentista. Carmen está aqui rindo. Eu sou traumatizada com dentista, eu vou dizer o quê? É ótimo ser dentista, filha. Tranquilo, aquele barulhinho assim, agradabilíssimo. O cheiro do consultório é ótimo. Para mim é péssimo. Mas para minha filha é outra história. Então, assim, vamos tentar fazer esse networking. O que é que eu posso ajudar meu filho? A minha gente é uma coisa que as pessoas, os profissionais, são altamente receptivos, é ajudar adolescentes na resolução dessa questão profissional. Inclusive, eles têm um prazer assim, de, não, eu falo, passa meu contato, eu vou passar todas as informações. Essa questão de tecnologia, o César School aqui em Recife, minha gente é um polo assim, os meninos, aí as meninas, né? Eu digo os meninos no geral, né? Eles são tipo uns gênios assim da tecnologia, do sistema da área de sistemas de informação, sabe? Que você fica impressionado. E tão perto aqui da gente, né? Tão perto. E as novas profissões que estão surgindo. E as profissões que vão surgir durante essa preparação deles. Vamos procurar saber, né? Eu costumo dizer para os alunos que eu digo assim, gente, a abundância já está ali. Falta a gente tentar reconhecer, ter esse autoconhecimento de ver quais são as minhas habilidades que estão realmente mais, sabe, gritantes e utilizar essas habilidades para a minha vida profissional. E às vezes essas habilidades mais gritantes são coisas que não são de profissões tradicionais como a gente está acostumado, né? Que a gente tem essa questão de, vai escolher o quê? Ou é isso, ou é aquilo, aquilo outro. Não é bem assim. Inclusive eu, por exemplo, quando eu fiz ciências biológicas, eu fui sem clareza mental nenhuma após terminar a graduação para mestrado, doutorado, fazendo zoologia. Trabalho com zoologia hoje? Não. Tu queria trabalhar com zoologia? Sendo bem sincera, não. E por que tu fosse? Eu fui. Uma coisa assim interessante na participação da família, eu acredito, nesse momento, que é realmente você identificar essa questão das habilidades. Que tem a ver com algo até divino, que é o dom. Porque essa coisa de todo mundo tem que fazer medicina, todo mundo tem que fazer engenharia, todo mundo tem que fazer, entendeu? Isso aí termina fazendo com que os meninos se limitem e esqueçam suas habilidades, que eu acho que isso é essencial, um diferencial. A família é importante, o trabalho de orientação é muito importante e também os próprios professores. Que assim, a gente está aqui como pai, você como orientadora aqui pra gente, mas eu chamo a atenção também dos professores, porque nessa coisa de massificar
a sala de aula, que olha que aqui a gente nem é tanto, mas assim, você massifica e você não consegue perceber as habilidades individuais, né? E orientar, porque eu acho que o professor ele tem um papel muito importante. Não que nós pais não tenhamos, mas eu acredito que os professores têm um papel muito importante, porque é dentro da sala de aula que eles têm essa vivência. Já nas áreas ali mais acadêmicas, né? Mas entendeu? Porque você fica muito com isso, eu quero medicina, eu quero medicina. Mas você não é só conhecer a profissão. Eu acho que é o perfil, ver o perfil daquilo dali. E assim, cito um exemplo de uma colega que era dentista, ela era canhota. Não que isso seja impeditivo, a gente tem cadeiras para canhoto, mas assim, é um fator que atrapalha um pouco, não impede, atrapalha. E aí, além disso, além dela ser canhota, ela era extremamente tímida. E para a odontologia, a timidez, infelizmente, ela não combina. Porque tem um contato até tão próximo, né? Exato. Então, assim, foi tão ruim que ela formou-se, ela conseguia dentro da faculdade. Mas aí, quando ela foi para a vida real, porque na faculdade é uma coisa, mas aí a vida real é outra. Quando ela foi para a vida real, ela não conseguiu. Hoje ela é concursada do Ministério Público, numa área totalmente diferente, que não tem nada a ver com a odontologia, com a área administrativa, e está super bem. E que é um bem que eu não falo da questão financeira, porque a questão financeira ela é uma consequência, uma né? consequência. Mas é interessante isso, eu acho assim, se nesse seu trabalho, um posterior aí, como sugestão, não sei se comandante está aqui, é você trabalhar também, sinceramente, com os professores. Porque os professores também têm um ensino, esse olhar é essencial. Um ensino passivo. Do mesmo jeito que o aluno ele precisa ter um aprendizado ativo, o professor também tem que ter um ensino ativo. E o ensino ativo é ele olhar cada aluno de forma diferente. E é o que eu costumo falar até, inclusive em palestra que a gente faz sobre essa questão de implantação digital, né? O professor, esse olhar do professor vai ser necessário sempre, sempre. Então, assim, a tecnologia vai facilitar várias coisas na vida do professor. Por exemplo, fazer uma questão, corrigir uma prova, coisas que podem facilitar nosso trabalho como professor. Mas esse olhar e esse contato com o aluno, vai ter um robô ali? Não vai substituir nunca. Não tem essa substituição. O professor, ele vai muito além da questão pedagógica, de fato, da questão conteudista, né? O professor ele tem essa questão do olhar realmente socioemocional, e muitas vezes eles até transferem, no momento que está na sala de aula, aquele carinho que tem pelos pais por nós, né? Eles refletem o que eles têm pela mãe, pelo pai. Tem alunos, por exemplo, que têm uma dificuldade afetiva maior com o pai, que não tem contato, não vê há anos, e daí ele se espelha em um outro professor, e a gente vê que ele gruda naquele professor como se fosse tipo uma figura paterna. Então assim, isso acontece muito. É uma carência, exato, acontece muito todos os dias. Em contrapartida, inclusive já aconteceu comigo uma vez, uma aluna, que hoje em dia ela é ótima comigo, mas a gente precisou fazer um trabalho de terapia assim, escolar, eu e ela, que ela tem uma resistência enorme a mim. Resumindo, ela me projetou na mãe dela, e a mãe dela ela não morava com a mãe, morava com o pai, a mãe dela, enfim, né? A mãe só um nome. E daí eu parecia muito com a mãe dela. Quando me mostrava a foto da mãe dela, até eu fiquei, meu Deus, eu sou a cara da mãe dela, resultado. Entendi por quê. Que ela não me suportava. Os alunos todos me adoravam e ela não me suportava. E a melhor da turma assim, eu fazia, meu Deus, eu ia para a psicóloga, eu chorava. O que é que eu faço para conquistar essa menina, sabe? Assim, porque era uma resistência enorme. Ela se tremia do meu lado, ela se tremia, assim, pavor, ela tinha pânico de mim. Eu falava com ela, ela se tremia, o que eu estou fazendo? Então, assim, eles trazem isso de casa para aqui, para a escola, eles trazem. Pesa muito. Exato. E a gente trata eles realmente de uma forma que, por exemplo, tiver um incêndio aqui, ou qualquer outra coisa, pode ter certeza, só vocês escutarem notícias aí, de ataque, não sei o quê. Quem morre? A direção, os professores, porque a gente realmente vai com tudo. A gente esquece os nossos que estão em casa no momento e vai, cuida como se fossem os nossos aqui. A gente é capaz de dar a vida realmente para esses meninos, sabe? E o professor, a professora, a gente vai com tudo. Aproveitar o momento relativo, eu acho que deveria ser
esses projetos que as escolas fazem, o Colégio Militar é muito preocupado com isso, né? Tanto é que a gente aqui, né, nesse momento, a gente tem um espaço, principalmente nesses momentos, né, que são... Porque essa fase deles, como ele falou, eles se encontram aqui, são pré-adolescentes, entendeu? Surgindo o que eu sou, o que eu quero ser. Exato. Às vezes querem ser igual os pais, cada um é como eu digo a eles, não é ruim você ser o que a profissão do seu pai quer, o que o seu pai é, contanto que seja o que você quer também, né? A gente vê várias famílias, todo mundo é médico, todo mundo é bem realizado. Agora, a partir do momento que ele vai fazer só porque o pai é médico, porque já tem um hospital, já tem uma clínica, vai ser mais fácil, aí muitos chegam lá e se frustram, né? Tipo, poxa, não era bem isso que eu queria. E daí a questão deles terem um autoconhecimento mesmo, da gente seguir por essa linha de mostrar a eles como se conhecerem. Não é a gente dizer, né, tipo, tu tem um perfil de ser tal coisa. A gente, como professor, como orientadora, a gente direciona ele para que ele tenha aquele conhecimento. Do tipo, poxa, a gente reconheceu que ele é muito bom em biologia. Tem uma menina aqui, por exemplo, que olha para ela, menina, tu assim, pode me substituir, porque ela sabe tudo, assim, estuda assuntos que nem é para estudar, sabe? Então, pronto, um dia que eu faltar, a fulaninha vai dar aula no meu lugar. Conversar vai, enfim. Aí ela veio e verbalizou que decidiu que quer fazer ciências biológicas. No momento eu também me preocupei, que eu fiz, ela tá falando isso porque tá tendo uma admiração por mim ou realmente é o que ela quer? Aí foi quando eu mostrei a ela as opções. Você ama biologia, tem algumas profissões que podem trabalhar com esse seu amor de biologia. Procure saber direito e não te dizer, quero ciências biológicas, sabe? Tem ambientais, tem engenharia ambiental, enfim, tem vários que trabalham com isso. Então a gente, nesse momento, professores e família, a gente vem nesse momento mostrando as possibilidades, né? Pode ir passando. Então, aí tem esses três conceitos que eu gosto muito de trabalhar. Dependência, independência e interdependência. Vocês conseguem diferenciar? Alguém consegue assim verbalizar? O pessoal aqui está bem caladinho, né? E aí? Vocês querem que seus filhos sejam dependentes, independentes ou interdependentes? Carmen está dizendo aqui interdependentes. A gente fala muito dessa questão, principalmente a gente escuta muito, né? Tipo, você tem que educar seu filho para ser independente. Veja, existe um grau de independência. A independência é extremamente necessária para a gente conseguir se tornar interdependente. Pessoas dependentes não conseguem se tornar interdependentes, mas independentes sim. Agora, se você for puramente independente, que é aquela pessoa extremamente convicta, que eu faço só, eu vou só, ela vai ter uma dificuldade imensa, tanto de socialização, quanto de realização, porque ninguém vive só nesse mundo. E quando se trata de família, eu sou a mãe, e eu tenho um perfil assim, bem mais, né, independente do que Henrique. Henrique, ele é aquela pessoa assim, é o fofinho da família, sabe? Meu marido, ele é aquela pessoa amável, assim, e eu sou a elétrica, que ele fica, calma, desacelera, calma. Mas veja, eu vou chegar e bater no peito, eu sou independente, eu não dependo do meu marido para nada. Financeiramente eu não dependo, emocionalmente eu não dependo. Gente, é necessário existir uma interdependência. Eu sou independente porque eu me vejo como um ser único e, obviamente, se acontecer alguma coisa com ele, a gente separar, eu não vou morrer junto, nem vou... Eu preciso entender a minha individualidade. É isso que nossos filhos precisam entender, eles são seres individuais. Mas em termos de família, qual é o grau de dependência que nós temos? E daí essa interdependência é nós podemos, nós vamos fazer, nós vamos alcançar. Então quando a gente fala da missão familiar em relação, tipo, qual a rotina familiar e o que a gente quer como missão da família? Nós estamos cultivando essa interdependência. A gente não pode, em hipótese nenhuma, querer que nossos filhos sejam dependentes da gente eternamente, porque senão fica aí com 40 anos morando com os pais e totalmente dependentes emocionalmente. Não estou dizendo que 40 anos morando com os pais não possam. Muitas vezes é até necessário até pela saúde dos próprios pais, né? Acontece muito de ter que ir morar com os pais porque o pai ou a mãe não é bem de saúde, a gente vai e tal. Mas eu estou falando quando tem um grau de dependência emocional aí muito grande. Não só financeira, o emocional é bem mais perigoso, né? Mas em relação a uma família extremamente saudável, que quando eu digo extremamente saudável, não é aquela família de margarina, tipo, tudo perfeito. Não, gente. Não tem essa família não. Instagram é tudo muito bonito, né?
No Instagram a família é perfeita, né? Ninguém discute, ninguém tem uma disposição. Os filhos são perfeitos. Os filhos de Sete não tem problema nenhum, porque Sete trabalha com isso. Oxi, fica com Larissa um tempinho. Tem 6 anos, tem hora que eu faço, meu Deus do céu. Ai, eu respiro fundo assim, eu faço, filha, levar ela ontem pro trabalho e tudo, né? Filha, então, vamos conversar, né? Vamos conversar, mas não é assim, sabe? A gente tem que estimular esse grau de independência, mas mostrar que nós somos uma família, que nós vamos trabalhar juntos para alcançar a meta de Carmen. Então, Carmen vai sentar com o Guto e dizer, Guto, ó, conversar sobre o trabalho, ó, estou precisando ter uma nova meta. Eu preciso tirar X valor, aí eu preciso pagar mais pacientes e tal. Vocês conversam isso em casa? É difícil, né? Meus pais não conversavam isso comigo. Meus pais não falavam nada disso comigo. E daí eu já vejo que eu falo isso pra Larissa e ela fica surpresa. Tanto é que lá nos escritórios, né? Ela é conhecida como minha estagiária. Ela participa de tudo mesmo. Obviamente, quando é algo principalmente financeiro em termos de valores, é que a gente não fala, senão ela sai falando. Ah, isso aqui é o carro, não sei quanto, não sei. Coisa de criança, né? Aí a gente esconde essas questões, assim. Mas em todo o resto, ela ontem na entrevista com a psicóloga que eu estava contratando, ela participando. Filha, ela vai trabalhar com mamãe, que ela é? Ela vai fazer terapia? É? Ou seja, ela já estava participando ali. Não, terapia não, mas vai ajudar as alunas de mamãe e tal, não sei o quê. E a gente passa isso para os filhos, como é que a gente quer que nossos filhos falem do planejamento de, pô, eu quero ser, sei lá, engenheiro pelo ITA e tal. Se a gente não passa isso para eles do nosso trabalho, se a gente não faz eles participarem. Por isso que eles têm abertura mais com os próprios amigos do que com os E com os professores. Eles falam muito com a gente do que com os próprios pais, porque a gente acha que proteger nossos filhos é não falando nada da nossa vida profissional, né, das nossas dificuldades de concentração. Tipo, todo mundo aqui, quem trabalha fora ou quem é dona de casa e trabalha em casa, dona de casa, como eu digo, trabalha muito. Tem um dia que eu tenho certeza que era, poxa, sou dona de casa, tenho que lavar roupa, estender tudinho, não sei o que você fala. Não fiz nada. A grande maioria dos pais só conversa. O lado bom da história. No nosso lado não. Muitos acham os pais super heróis. Exato. Mas tem que olhar o lado dos moedas. E no dia que não tiver um dia bom no trabalho, não tive um dia bom, atendi um cliente assim, essencial, então, sou militar. Fui péssimo lá no CAF e tal, preciso treinar mais isso, flexão, me ajuda, filho, vamos acordar mais cedo e tal. Vamos participar, vamos fazer a missão familiar, o planejamento familiar junto. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês começam a passar mais do que vocês precisam fazer na vida profissional de vocês, ou seja, em casa ou no trabalho, os filhos eles vão começar a verbalizar mais, eles vão começar a compartilhar mais, entende? Coisas assim, simples, que é o que eles querem. Até uma aluna daqui um dia postou um negócio muito interessante, que era um vídeo de um pai e uma filha. Eu fui nessa semana dos pais, eu de fato não sei como é que ela é a relação dela com o pai. Mas era o pai fazendo coisa simples, andando de bicicleta, na padaria e tal. Aí o vídeo era assim, o importante é se fazer presente nesses momentos. Aí ela foi compartilhar e fez exatamente sobre isso, sabe? Do tipo, veja, elas provavelmente tem algo ali, né, uma lacuna emocional com o pai, ou até não, né? E daí ela compartilhou isso, sabe Deus, né, se foi indireta para o pai ou não. E veja, eles querem realmente essa participação no dia a dia. Então a gente, como pai e mãe, a gente costuma muito só dizer, né, tipo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E o que é que a gente precisa fazer em relação à família? Como é que a gente vai se tornar interdependente? Tipo, nós temos, eita filho, tu tem uma prova no sábado, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer para a gente conseguir fazer aí esse estudo, né? E aí, vamos mudar, só de mudar, por exemplo, só de mudar um planejamento familiar de uma saída em prol daquilo, ele já se sente uma importância enorme, tipo, poxa, é para estudar. E assim, é mudar de forma agradável, né? Tipo, a gente não vai viajar porque tu ficou de recuperação. Tu sabe, né? Que a gente só não vai viajar porque tu tá de recuperação. Não é mostra aquela carga negativa, né? Mas mudar a rotina familiar em relação ao planejamento do próprio filho. Assim como eles mudam o planejamento dele em relação ao nosso trabalho. Do tipo, pô, hoje eu não posso porque eu vou passar o dia de trabalho. Não muda. Então vamos tentar fazer esses ajustes? Pode passar, Maria. Tentar fazer esses ajustes e fazer eles participar, né? E aí, tem até um erro de digitação, ficou parão, é padrão. Para a gente tentar finalizar essa questão da rotina, né? Essa questão do sono, que eu acho que é a preocupação que os pais falam muito para mim. Meu filho fica até não sei que horas no telefone, dorme super tarde, como é que eu faço e tal. Gente, então,
vários estudos científicos, né, sobre padrão de sono. E a gente vê que, na verdade, no decorrer da evolução da nossa sociedade, existiram alguns padrões do sono que foram se modificando. Então, por exemplo, no momento, que é a minha preocupação, e a preocupação de todos os pais, inclusive deles, eles não falam mais eles têm essa preocupação, a gente percebe que esse padrão do sono está se modificando muito de acordo com a exposição dessa luz artificial e com a mudança desse ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é tipo de 24 horas, né, de dia e noite. Nosso organismo, nós, animais, nós somos, principalmente, né, os mamíferos, nós seguimos um ciclo de 24 horas, de dia e noite. Para a gente conseguir ter um sono eficiente, a gente precisa se expor à luz solar o mais cedo possível. Então, os alunos aqui estudam de manhã já têm essa exposição. Por isso, o banho de sol de bebê não é só pela vitamina D, é pelo fato de ter contato com a luz, com a iluminação. E a gente precisa ficar na escuridão no final do dia. Então, é só o filho que está ali com o celular. Gente, eu chego em casa, por exemplo, eu chego na casa da minha mãe, tá a televisão, a luz, assim, um lustre, 8 lâmpadas, super claro e tal, não sei o que eu faço amanhã. Vamos apagando isso daqui para ver se Vinícius fica com sono quando eu tô com meu bebê lá, né? Vamos apagando aí e tal, não sei o que. Isso é para vocês também. Não é só o celular dele que interfere no sono dele, não. É a televisão alta, aquela luz. A televisão, quando dá problema na televisão, ela fica a tela azul. A luz azul é pior. Ela interfere diretamente na produção de melatonina, que é o hormônio que vai dar o sono. Tem adulto assim, ó. Eu tenho um grupo de mães, inclusive. 16 mães. E daí uma delas é dona de farmácia e tal. Ela estava oferecendo, minha gente, eu vou farmácia de manipulação, vou fazer melatonina pra mim. Quem quer? Aí várias, eu quero. Tomando melatonina e comprimido. Porque assim, o sono de todo mundo está desregulado. Então, o que a gente pode fazer para desacelerar e ao ponto de você conseguir, no decorrer das semanas, sentir que a produção de melatonina vai aumentando no horário ideal? Gente, desacelera, apaga as luzes, deixa a televisão um pouco tempo, depois também desliga a televisão, vai todo mundo pra cama, uma luzinha, sabe, fraca, luz amarela. Então assim, começa mudando da casa, que ele vai começar a mudar o celular também. Tu vai ter um horário de celular até 10 horas no máximo, porque realmente senão vai interferir no sono. Agora não adianta, como eu e Henrique a gente se pega. Eu faço Larissa, vamos lá, tá bom. Vai desacelerar, eu faço, vamos desacelerar a mente, ela já sabe, tô indo desacelerar a mente. Ela vai mesmo assim. Aí tô eu no celular. Ela faz, mãe, mesmo assim, 6 anos. Vamos desacelerar a mente. Bem assim, tipo, tu fala pra mim, não faz, vamos. Agora uma hora eu vou, jogo o celular, vamos. Então não adianta a gente falar uma coisa sem a gente fazer também. Então vamos desacelerar a casa. A questão da iluminação, a questão do som alto na televisão. Então vamos começar a impor um horário de uma forma suave, sutil. Ó, todo mundo, até 10 horas no máximo no celular, depois todo mundo larga, pra gente conseguir dormir. Durante as próximas semanas, 2, 3 semanas, vocês vão ver que o relógio biológico de todos de vocês vai começar a se alterar. Vai começar realmente, começar a produzir uma quantidade maior de hormônio do sono, no horário ideal, e todo mundo vai dormir melhor. Não é só seu filho, você também, tá? E de manhã cedo, todo mundo acorda cedo, vai trabalhar, vai se expor só no final de semana. Aí, final de semana pode dormir até tarde, gente. Pior coisa para o nosso organismo é, no dia acordar às 5, no outro acordar ao meio-dia. É como se você tivesse aquele jet lag, de tipo de viagem, de fuso horário diferente. Então, assim, teu organismo vai perder o ciclo circadiano como? Se um dia ele acorda às 5, no outro dia acordar ao meio-dia, porque hoje é sábado. Entende? Mas também de 5 horas não precisa. Não precisa 5 horas, mas de 8 horas já está de bom tamanho. Então, assim, a gente adulto tem essa maturidade, o adolescente não vai ter essa maturidade. Então, vamos tentar de uma forma sutil, falando da questão científica, que como eu digo, não adianta falar por falar da questão científica mesmo, mostrando as consequências. Vamos tentar fazer esse padrão do sono familiar diferente, não só do aluno, não só do filho, mas de toda a família, certo? E aqui, em relação à Revolução Industrial, só para vocês terem uma noção, quando a gente pega relatos, né, do sono antes da Revolução Industrial, que, minha gente, se você for avaliar, não faz tanto tempo, né? Século XVII. Vocês acreditam que nós, nossa sociedade humana, a gente não dormia 8 horas seguidas? A gente não dormia a noite inteira? Nós tínhamos blocos de sono. Veja, quando escurecia total. E daí os relatos eram do tipo, inclusive tem relatos, principalmente em livros, né, de crimes, de delegacias e tal. Do tipo, a morte aconteceu no intervalo entre os 2 blocos de sono. E é uma coisa bem comum nesses relatos.
que ainda acontecia. Quando dava às 9 horas da noite, todo mundo dormia, seja era camponês ou enfim, das cidades dormiam. Em torno de 11 horas, meia-noite, que a gente vive hoje, todos eles acordavam naturalmente, não existia despertador, naturalmente. Quando acordavam, tinham aquele momento, inclusive nos relatos, aqueles momentos onde a família se fazia mais próxima, de conversa familiar com os filhos, aqui até onde, nos relatos onde os casais tinham suas intimidades e tal, e conversa com os filhos. Então era assim, algo bem natural. E depois a gente voltava a dormir. Se a gente for avaliar outros animais, até hoje isso acontece. Inclusive, quem tem cachorro aqui deve perceber, os cachorros deles acordam. E a gente, quando tem bebê pequenininho, qual é o karma, assim, toda mãe do bebê pequeno? Os despertares noturnos do bebê. E por que isso acontece, né? Porque eles têm ainda a descrição genética disso. O bebê nasce ainda com esses genes ativos dos blocos de sono, que era uma coisa que a nossa sociedade humana vivia há pouco tempo. Eu digo pouco tempo porque, assim, geneticamente falando, é pouco tempo. Acho que está no século XXI, isso aí era no século XVII. Geneticamente, isso é pouquíssimo tempo. Aí a gente, com o bebê, fica desesperado, né? Porque dormiu a noite toda, menina, a noite todinha. Só que ele está com um padrão genético da nossa sociedade humana dali antes da Revolução Industrial. E qual é o perigo da gente se expor a essa luz artificial por muito tempo? Se a gente não conseguir dar uma freada, o padrão do sono da nossa sociedade também vai mudar. Mas aí a gente tem aquele embate, né? Nós temos o horário comercial, o famoso horário comercial. E como é que a gente vai se adaptar a um novo padrão de sono se a gente tem que estar das 8 da manhã às 6 da noite de forma ativa nos trabalhos? Então a gente tem que impor uma rotina de sono, fazer a higiene do sono familiar. Não é só ficar gritando, filho, larga o celular. A higiene do sono familiar. A televisão, abaixa o volume o máximo que der, depois desliga. Iluminação, eu sempre falo, iluminação da luz da sala, tira aquela luz branca, coloca a luz que a gente chama de luz natural. Não é aquela luz amarelona também não, que às vezes incomoda, né? É uma luz que, se você for em Ferreira Costa, tem lá, é luz natural, né? Ela é meio amarela e meio branca. É o ideal, o sala de estar, o ideal. A gente pensa que isso não faz diferença, faz e muito. A higiene do sono familiar é essencial na mudança da rotina do próprio filho, tá? Pode passar mais. E aí, essa pergunta, né? Vamos nos unir nessa missão. Essa missão que eu digo, a missão da gente mudar essa rotina dos filhos, a gente precisa muito que vocês também queiram mudar um pouquinho a rotina de vocês. Um pouquinho ou um pocão, né? Depende. Acho que tem mãe que tá aí, lá em casa, tem que mudar muita coisa. Outras, não, eu já faço. Então, cada um, a gente vai avaliar esses pontos. A gente vai trabalhar muito com os filhos de vocês, todos esses pontos. Além de, obviamente, a parte de estudo, de fato, de como ser produtivo, por onde estudar, como estudar. Mas se eles perceberem que essas mudanças estão acontecendo em casa de forma sutil, eles vão ficar aí, ó, a mãe está fazendo o que Sete disse, sabe? Vai causar uma estranheza de início, mas é uma estranheza positiva, eles vão gostar, pode ter certeza. Agradeço, tá? Agradeço esse momento que a gente está aqui, pela participação de vocês. E quiserem falar comigo, podem falar comigo, tá? Tem o WhatsApp, tem o site, e a gente realmente está sempre em contato com vocês e estarei com os filhos de vocês nos próximos dias, tá bom?